O ano era 2024 e algo inesperado aconteceu na disputa pela prefeitura de Curitiba. Uma candidata com baixíssima expressividade, não apenas naquela eleição, mas em todo o cenário político local, contrariou todas as expectativas e acabou indo para o segundo turno daquela eleição. E não estou falando de um candidato pontuando como terceira via e que tranquilamente acabaria levando de 20 a 25% dos votos de qualquer maneira, como é comum acontecer em grandes capitais. Cristina Grêmio, cuja plataforma eleitoral extremamente limitada lhe concedia não mais que 10 segundos no horário eleitoral da TV aberta, teve que batalhar contra campanhas de candidatos já consolidados no cenário político local, como Neile Prevô, Luciano Dutti, Roberto Requião e o próprio vice-prefeito Eduardo Pimentel, com quem acabou indo para o segundo turno. Todos eles com uma média de 3 minutos em cada propaganda eleitoral no rádio e na TV. Não se assuste, não saia correndo, porque esse vídeo, ao contrário do que pode parecer, não é sobre política, não é para dizer que Curitiba fez uma escolha boa ou deixou de fazer uma escolha boa, se é isso que você quer ouvir. Não, a ideia desse vídeo é analisar esse feito em questão, que definitivamente foi algo fora da curva. Não vou dizer sem precedentes na história do país, porque eu não averiguei todas as eleições de todas as cidades, ou pelo menos as cidades grandes, as capitais, né? Mas definitivamente é algo que aqui na capital paranaense não tinha acontecido, pelo menos desde que eu tenho memória das campanhas, e eu já estou quase fazendo 40 anos, né? Então, eu pelo menos que me recorde, não vi nada, nem de longe parecido. Eu não tô falando aqui de alguém que estava em terceiro lugar e acabou indo pro segundo turno. Isso é o que mais tem, né? A gente tá falando aqui de alguém que estava lá na rabeira, lá embaixo, e que acabou indo parar no segundo turno, né? E a pergunta que fica é: como isso foi acontecer? Nascida em 7 de dezembro de 1969 em Curitiba, no berço de uma família bastante influente na região, Cristina Reis Grêmio, como frequentemente faz lembrar em seus discursos, é trineta de Trajano Reis, que foi um dos primeiros médicos a atuar na cidade no início do século passado. Formada em comunicação social e jornalismo pela Universidade Federal do Paraná, com graduação concluída em 1991, trabalhou como repórter de TV por cerca de 26 anos, incluindo uma longa trajetória na RPC, afiliada da Rede Globo no estado do Paraná, e também teve passagens por emissoras no Rio de Janeiro e no Maranhão. Ao longo de sua carreira de jornalista, participou de reportagens premiadas, como a da RPC, que investigou e denunciou um esquema de funcionários fantasmas na Assembleia Legislativa do Paraná, trabalho que lhe rendeu um prêmio ESSO, uma das mais prestigiadas e tradicionais premiações do jornalismo nacional. Também atuou como comentarista política, trabalhando na Gazeta do Povo, na Rádio Jovem Pan, em programas como Os Pingos nos Is, onde ganhou maior destaque na internet nos últimos anos. Em janeiro de 2024, anunciou sua pré-candidatura à Prefeitura de Curitiba pelo PMB, Partido da Mulher Brasileira, que a confirmou como candidata em agosto do mesmo ano. Uma pergunta que eu me faço analisando essa história, ou melhor dizendo, uma pergunta que eu não consigo deixar de me fazer é: qual será que foi a intenção principal da candidata Cristina Grêmio naquele momento? Ela, como todo candidato azarão, né, se é que esse é o termo correto nessa situação, será que havia o intuito ali apenas de aparecer nos debates e consequentemente, fortalecer a sua carreira política, que até então, vamos lembrar, era inexistente praticamente, a não ser como debatedora, digamos assim? Ou será que realmente ela acreditava, ela tinha confiança de caminhando nas ruas ali, conversando com as pessoas, né, de que pudesse de fato ganhar a eleição? É uma dúvida que eu tenho. O fato é que sua candidatura foi muito mais que subestimada por todos desde o início, chegando a pontuar nas pesquisas com uma média de 6% das intenções de votos entre março e setembro. Foi somente em 5/10, um dia antes da eleição do primeiro turno, que a candidata figurou com 25% das intenções de votos, segundo pesquisa do Instituto Atlas, o que lhe colocou na cola de Eduardo Pimentel e à frente dos medalhões da política paranaense já mencionados. Vale lembrar que Luciano Dutti foi prefeito da cidade e Roberto Requião senador e governador do estado por 3 mandatos. Quando começaram os debates, a candidata imediatamente se destacou dos demais por sua eloquência invejável de jornalista experiente, mas também pela maneira aguerrida com a qual endereçava temas quase que irrelevantes para o cargo que pretendia assumir, mas que haviam caído nas graças de parte da população mais à direita, sobretudo daqueles que nela viam uma continuação do já à época ex-presidente Jair Bolsonaro. Fato é
que grande parte de sua plataforma eleitoral teve o bolsonarismo como base sólida, o que provavelmente a levou para o segundo turno daquele pleito, dada a força do conservadorismo na cidade, mas também o que pode ter custado a sua vitória no final das contas. Agora, um ponto que ficou muito evidente a partir dos debates na televisão foi a diferença de espontaneidade entre Cristina Grêmio e quase todos os demais candidatos, né? Eu gosto de assistir debates quando é época de eleição, e eu me recordo de assistir o primeiro debate lá em agosto mesmo de 2024 e sair com a impressão de que todos os candidatos que participaram, pelo menos os principais, inclusive o Eduardo Pimentel, eu me lembro de olhar e falar, poxa, ao contrário da Cristina Grêmio e do Roberto Requião, ou seja, duas figuras antagônicas no espectro político, todos os demais candidatos me pareceram, eu gostaria de evitar essa palavra, mas robóticos, assim, né? Leitores de teleprompter. E esses dois, né, não quero entrar no mérito da questão de por que essa diferença, afinal de contas estamos falando de uma jornalista e de um político com décadas de carreira, né? Então, de fato, eles levam vantagem, mas eu saí com essa impressão do debate. Eu não sei se isso foi uma impressão geral do eleitorado, mas pelo menos eu fiquei com essa impressão. Quando o primeiro turno acabou e o resultado que quase ninguém esperava chegou, ficou claro para todo mundo que uma espécie de falha na Matrix havia acontecido e o mundo da política eleitoral já não seria mais o mesmo. Além do plot twist Cristina Grêmio, o eleitor curitibano fez questão de promover uma varredura na própria Câmara dos Vereadores. Agora, Cristina Grêmio teria de travar uma batalha com unhas e dentes para tornar realidade o sonho de se tornar a primeira prefeita de Curitiba. E para isso teria de conquistar o eleitorado que votou nos outros candidatos do sistema que ela havia alegado combater. E foi ali que o abismo entre ela e a cadeira até então ocupada por Rafael Greca começou a se revelar intransponível. O objetivo dessa análise que eu tô fazendo aqui é tentar entender o motivo dessa, por falta de uma palavra melhor, revolta eleitoral, né? Isso acontece já em outros lugares, não é novidade, mas pelo menos aqui no Brasil as pessoas votam muito por quem tá indo bem nas pesquisas, né? E não o contrário. Como eu disse, qual foi o motivo que levou as pessoas a canalizar essa raiva? Sim, não tem outra palavra, outro sentimento que eu possa teorizar nessa minha tentativa de entender o que aconteceu lá. E realmente, né, a gente está falando de uma eleição que aconteceu após o período eleitoral de 2022, né, das eleições presidenciais, que foi extremamente conturbado, e parte da direita, principalmente as pessoas mais velhas, ficou remoendo essa sensação de derrota, né, e, por que não, ódio ao sistema, né, ao sistema eleitoral, às urnas eletrônicas, aos candidatos bonitinhos e, como eu disse, leitores de teleprompter. Então, é muito possível, na minha análise, que esse voto tenha sido um voto de revolta na sua mais pura forma. O segundo turno começou e com ele os atritos entre os candidatos. De um lado, Eduardo Pimentel, vice-prefeito nos últimos 2 mandatos de Rafael Greca, utilizava o argumento de estar preparado para dar sequência ao que ele próprio iniciara ao lado de seu prefeito e padrinho político, verbalizando de maneira resoluta que Curitiba não precisava baixar ao lodo de ser comandada por alguém cuja experiência em administração pública era até então inexistente. Cristina Grêmio, por sua vez, apelava ao senso de Davi e Golias da população ao se colocar, em boa medida de maneira inegável, na posição de combatente de uma oligarquia política regional, cuja influência se estendia até o Palácio do Planalto. Não demorou para que ataques de cunho pessoal e questionáveis tomassem conta da campanha de ambos os candidatos. Você votaria em alguém que não é especialista em nenhuma área e é jornalista especialista em generalidades? Eu fui atacada sem parar pelo Eduardo com sua máquina de fake news. Nunca na história das campanhas eleitorais em Curitiba uma mulher sofreu tantos ataques. Mas a situação que talvez tenha causado mais transtorno naquele momento foi quando o ex-presidente Jair Bolsonaro, que apesar de haver manifestado apoio à chapa Pimentel e seu correligionário Paulo Martins, deu a entender em uma live com Cristina que sua verdadeira torcida estava com ela.
Quando chegou a hora de os candidatos debaterem em rede nacional, Cristina não conteve as palavras para expor ao público o quão, entre aspas, Mauricinho e apadrinhado era o seu oponente. Eduardo Pimentel, por sua vez, explorava a falta de experiência e conhecimento de Grêmio acerca dos trâmites e dados fiscais da prefeitura. Cada vez mais ficava clara a estratégia de Cristina de tentar apelar ao senso de injustiça das pessoas, o que funcionou até certa medida, mas começou a ruir quando ficou cada vez mais claro que esta não possuía um plano de governo mais robusto, além de sua falta de experiência em cargos de administração pública. E Eduardo Pimentel soube explorar bem essa fraqueza durante o último debate antes da eleição que ocorreu em 25/10/2024. Isso, somado à parcela considerável de rejeição ao bolsonarismo, herdado e assumido ostensivamente por Cristina desde o início da campanha, foram os dois fatores que impediram a migração dos votos de Dutti e Leprevot, que juntos haviam levado mais de 25% dos votos no primeiro turno. A derrota de Cristina Grêmio no segundo turno talvez não tenha sido uma surpresa tão grande quanto seu resultado no primeiro, mas toda essa história me fez pensar no quão indestrutível de fato uma estrutura de poder estabelecida é. E ao mesmo tempo, quão vulnerável ao fator dinheiro investido é o nosso voto enquanto sociedade consumidora dos meios de comunicação tradicionais. É extremamente óbvio que o diferencial de Cristina Grêmio foi sua popularidade e presença nos meios digitais. Porém, ainda é desconhecido o real impacto da força que fez com que o pragmático eleitor curitibano votasse em Cristina Grêmio no primeiro turno. Eleitor esse que elegeu e reelegeu Rafael Greca a despeito de sua relação próxima ao lulismo. Sabe o já consolidado jargão, povo brasileiro não gosta de perder voto, por isso vota em quem pontua bem nas pesquisas? Ele pode até ser verdade, mas ao menos aqui em Curitiba há fortes indícios de que há uma mudança significativa a caminho. Se Cristina Grêmio teria sido a melhor escolha, teria sido sequer uma boa prefeita para Curitiba, a gente não vai saber, a não ser que ela se eleja futuramente, mas o fato é que o que ela fez deve ficar, na minha opinião, guardado na memória de todo mundo que tem interesse em entender as movimentações políticas, né, e como o povo reage a elas, né, juntamente com os acontecimentos políticos, as reviravoltas políticas. De fato, alguém tem que escrever sobre isso, né, de repente fazer um estudo muito mais elaborado do que o meu, que não é nada difícil. Aqui eu estou apenas fazendo um resumo do resumo da situação, mas isso foi de fato algo impressionante, e para quem pretende se candidatar a um cargo público, seja ele qual for, principalmente cargos de destaque como prefeito, governador, presidente, e que dependam do voto popular direto, né, deveriam levar em consideração tudo isso que aconteceu e tentar aprender de alguma forma com toda essa história, né? E ainda que talvez o que aconteceu tenha saído do controle da própria Cristina Grêmio, eu acredito que foi algo memorável e que vale a pena a gente falar a respeito. E essa foi a minha opinião, eu realmente gostaria de ouvir a sua. Será que de fato isso foi algo memorável, algo fora da curva ou algo já esperado? E fique à vontade para comentar o que você quiser, com respeito, evidentemente, sobre uma possível gestão Cristina Grêmio 2025-29. Hipoteticamente, uma vez que ela já perdeu a eleição, evidentemente, né?